meu grande público, como vocês estão? Tudo certo? Mais notícias aqui sobre o nosso Flusão, hein? Joaquim Lavega acertou a sua saída por empréstimo ao Curitiba. Vamos também ver a chegada do Guilherme Arana, que já desembarcou no Rio de Janeiro, vai realizar os exames médicos e já pode pintar a notificação aí com mais um contratado, já o segundo reforço no ano de 2026 do Fluminense. Vamos ver também a tabela de jogos do Fluminense. Cara, vou falar pra você, vai pegar fogo esse começo de ano, hein? É bom a gente ter um elenco bem inchado, um elenco muito bom pra gente conseguir suprir esses jogos. Solta a vinheta aí, vamos que vamos para mais notícias do nosso Flusão. Galera, Guilherme Arana já desembarcou no Rio de Janeiro, já desembarcou tudo certo com a sua família e nessa manhã desse sábado e já está realizando os exames médicos e provavelmente no final dessa tarde ainda aí para fazer aquela arte, tudo, tirar as fotos e tudo, provavelmente no final da tarde barra noite assim, o Fluminense já faça a postagem do nosso segundo reforço dessa temporada de 2026, Guilherme Arana. Cara, como eu contei vocês aí, vamos ver aí, Guilherme Arana chegou para fazer uma dupla ali junto com o René, né, de reserva, outro titular, aquela mescla ali para não sobrecarregar ninguém, né, porque na temporada passada Gabriel Fuentes já não estava rendendo tão esperado quanto a gente gostaria e era arriscado colocar ele no time. Porém, Guilherme Arana chegou aí para ser esse cara de confiança do Luiz Obeldia para permanecer ali nos jogos titulares, outros jogos o René faz para não sobrecarregar ninguém. Tá aí, galera, chegada do Guilherme Arana, ele falou aqui com o BTB Esportes. Vamos acompanhar certinho como que foi a chegada dele. Minhas redes sociais, né, comentando para vir pro Flu, para representar essa camisa. É uma camisa muito pesada, muito grande. Então fica meu agradecimento, espero corresponder, né, dentro de campo. Expectativa muito alta, né? Jogar no Maracanã, né, pelo Fluminense. Friozinho na barriga é o natural. Eu já comentei ontem ali com um pouco ele de imprensa de vocês. É ansioso, né? Fazer os exames agora. Muita ansiedade. Eu sou um cara, né, que nasci de 7 meses, então já dá para perceber a ansiedade que eu tenho e feliz com o despejo, feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida, não só eu como minha família, meus filhos ainda, né, estão um pouquinho assim por deixar Belo Horizonte, onde eles estavam super adaptados, mas a gente, em um modo geral, está muito feliz com esse novo desafio. Tá aí, galera, Guilherme Arana já falando praticamente como funcionário do clube já, né? Já falando expectativa, jogar no Fluminense, jogar no Maracanã, né? E tudo. Guilherme Arana que começou pelo Corinthians, aí foi na Europa, jogou pelo Sevilha, jogou lá na Rússia, se eu não me engano, jogou lá na Rússia, no Spartak ali, se eu não me engano, ali que veio na minha cabeça. Voltou pro Galo, ficou 5 temporadas no Galo e agora vem pro Fluminense. É um cara que é bastante elogiado no Corinthians. A torcida gosta muito do Guilherme Arana, ele é respeitado no Corinthians, respeitado também no Atlético Mineiro e tomara que ele seja um jogador também respeitado no Fluminense. É um jogador que está passando por uns 3 grandes clubes do Sudeste aí do Brasil e tomara que nesse terceiro clube que é o Fluminense ele faça sucesso aqui também, seja um dos melhores laterais esquerdos da nossa história também, que consiga trazer muitos títulos para nós. Vamos ver aqui o que diz a matéria aqui. Guilherme Arana chegou ao Rio de Janeiro sábado para realizar exame e assinar um contrato por 4 anos com o Fluminense. O jogador de 28 anos é o segundo reforço do time para 2026. Arana chega após 6 temporadas com o Atlético Mineiro, onde se tornou referência e vestiu a braçadeira de capitão em algumas partidas. Novo desafio é se firmar no Rio de Janeiro e quem sabe recuperar o espaço na seleção brasileira. E tudo. Pelas informações aqui, ó, o Flu buscava um lateral com experiência, regularidade e capacidade de contribuir ofensivamente, características que colocam Arana como um nome bem avaliado pelo departamento de futebol.
A comissão técnica entende que o jogador eleva o nível da posição, que neste momento conta com René e Gabriel Fuentes. Como eu avisei vocês, Gabriel Fuentes provavelmente saia do Fluminense. Aí tá, provavelmente perca seu espaço, né? Porque se tornou a terceira opção do time. Provavelmente perca seu espaço no elenco. Vamos ver para onde que ele vai. Tomara que nós precisamos ganhar o que a gente perdeu gastando no Gabriel Fuentes, né? Pela gestão maravilhosa de nosso querido Mário Bittencourt. Galera, pelo que eu apurei aqui, certamente, vendo alguns outros jornalistas falando, essa compra do Guilherme Arana por 4 anos assim, do Fluminense foi de 5 milhões de euros, beleza? 5 milhões de euros que o Fluminense gastou na compra do Guilherme Arana para trazer para o clube. É aquilo, né? Tomara que dê certo e torçamos muito aí para o Guilherme Arana se tornar um lateral que a gente gastou muito, mas que valeu a pena esse gasto. Vamos falar aqui, cara, Joaquim Lavega também está de saída do Fluminense, já encaminhou essa saída e não vai nem vai se representar no Fluminense. Provavelmente deve aparecer hoje para buscar seus pertences, buscar algumas coisas, porque o caminho dele vai para o Curitiba. Vamos ver aqui, ó, na notícia. Fala aqui no GE aqui, ó, Fluminense encaminha um empréstimo de Lavega ao Curitiba. O Fluminense encaminhou um empréstimo do atacante Lavega para o Curitiba até o final da temporada. O atacante estaria no grupo que se apresentou nesta sexta-feira, mas acabou atrasado por conta de um problema de voo no Uruguai. Com isso, por isso que o Lavega não se apresentou ontem, quando todo o time se reapresentou. O Lavega ficou faltando porque se atrasou por um problema de voo. Isso aí é uns problemas que acontecem nos voos, né? Frequentemente tem esses atrasos. E até fala aqui, o jogador ainda vai realizar exames e assinar um termo de empréstimo quando se apresentar ao Flu nesse próximo sábado. Ou seja, Lavega vai chegar no Fluminense já para sua saída para ir para o Curitiba para fazer os exames médicos e assinar um empréstimo de 1 ano com o Curitiba. O negócio ainda é dado como certo, mas bem avançado. A informação foi publicada oficialmente pelo jornalista Cauã Tinoco. Cauã Tinoco, que é do Jornada, KTO aqui. Vamos ver a notícia que o Cauã Tinoco publicou. O Cauã Tinoco colocou aqui ontem, na verdade, né? Assim que o nosso vídeo lançou aqui falando, cadê o Lavega? O que aconteceu com o Lavega? O Lavega foi lá e o Cauã Tinoco foi lá e colocou a notícia que o Lavega negociou com o Curitiba. O Uruguaiana se apresentou no primeiro grupo dessa sexta-feira. E hoje aqui já foi informado já, o Cauã Tinoco já informou que do jornalista Rogério Scarione, provavelmente deve ser o jornalista lá do Curitiba e tudo, que é do Coxa lá. Ele já fechou o negócio como o Joaquim Lavega, o novo reforço do Curitiba. Coxa e Fluminense chegaram a um acordo pelo atacante de 20 anos por empréstimo até o fim de 2026 com opção de compra. Isso aqui me assusta. O jogador chega em Curitiba nos próximos dias. O ideal seria, para mim, que o Fluminense iria fazer esse empréstimo sem opção de compra. Isso aí seria muito bem válido, porque se ele desempenhar bem, seria um baita reforço para a nossa próxima temporada. Porém, o Fluminense fechou um empréstimo com opção de compra do Curitiba. Ou seja, se ele jogar bem lá e o Curitiba permanecer na primeira divisão e tiver a verba ali que o Fluminense colocou, ainda não sabemos qual que é a verba que o Fluminense estipulou ali pela opção de compra, mas tomara que seja tipo assim, se caso vender, que venda por muito, mas não queria que fosse assim. Aí a gente fica no impasse, né? Será que a gente torce para ele, pro Lavega sair, torce pro Lavega sair do empréstimo bem e voltar bem pro Fluminense? Como que vai ser isso, né? Tenho medo disso, entendeu? Tenho medo desse acordo que o Fluminense fez com essa opção de compra. Porém, que dê toda a sorte do mundo pro Lavega, que ele consiga desempenhar bem, mostrar aí que ele ia ser um reforço muito importante para nossa temporada aí, só que não enxergamos a tempo. Enfim, galera, deixa eu falar com vocês aqui. Vocês já viram a tabela do Fluminense? A tabela de jogos assim no começo do ano Fluminense? Todo mundo sabe que dia 14 vai iniciar o Campeonato Carioca. E com isso vocês já têm noção dos jogos que o Fluminense vai fazer
nesse Carioca, como que vai ser a sequência de jogos do Fluminense. Se vocês não têm essa noção, eu fiz aqui uma tabelinha planejada aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ser essa situação sinistra do Fluminense. Fiz aqui uma tabelinha pelo Canva aqui mesmo, os jogos do Fluminense de 2025. Eu fiz até no dia 11 de fevereiro, porque são os dias ainda que não tá totalmente certo, porque ainda não fechou ainda todos os dias da forma que iria ser, por causa do Brasileirão e tudo. Conforme eu for atualizando as tabelas, atualizando as datas, eu vou passando para vocês aqui. Mas olha aqui, galera, o Fluminense estreia contra o Madureira no dia 14/1, daqui a 2 semanas, estreia contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Ainda não sabemos onde que vai ser o jogo, o estádio, provavelmente seja na Ilha do Governador ali, no estádio da Portuguesa. Segundo jogo contra o Boa Vista, depois o terceiro jogo contra o Nova Iguaçu, e depois o nosso quarto jogo será um clássico contra o Flamengo no Maracanã, no dia 25 de janeiro. Provavelmente vai ser um clássico com um time mesclado, provavelmente seja um time mesclado, com jogadores reservas do time e os jogadores titulares ali, porque os jogadores reservas já vão estar jogando Carioca, já vão estar com mais ritmo, e os jogadores titulares vão estar buscando ritmo ainda e nesse começo de ano. Então, nesse clássico aqui contra o Flamengo. Depois desse clássico contra o Flamengo, teremos o jogo da primeira rodada do Brasileirão contra o Grêmio. Olha só, galera, teremos o jogo contra o clássico, contra o Flamengo, e depois em seguida teremos a primeira rodada do Brasileirão contra o Grêmio. Provavelmente aqui já é o time totalmente titular, porque a gente precisa arrecadar de mais pontos possíveis, porque o Brasileirão vai parar justamente na Copa do Mundo. Teremos praticamente ali, se eu não me engano, 42 dias de paralisação, ali para você ter ideia. Então, para recuperar esses pontos depois vai ser muito difícil. E o Fluminense vai ter essa primeira rodada contra o Grêmio, depois um clássico contra o Botafogo lá no Newton Santos pelo Campeonato Carioca, e depois disso vai lá para Bahia enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova pela segunda rodada do Brasileirão. Depois o time do Fluminense volta para jogar o Campeonato Carioca contra o Maricá, e depois tem a terceira rodada do Brasileirão contra o Botafogo. Lembrando aí que a fase do Carioca mudou, né? Antigamente era, se eu não me engano, 12 partidas, assim, tudo. Eram muitas partidas que estavam acontecendo. Agora são só 6 partidas que acontecem com um grupo. São 2 grupos e cada grupo se enfrenta, né? Faz esse choque. E o Fluminense vai encerrar contra o Maricá na sexta rodada do Campeonato Carioca. Depois disso, as quartas é jogo único, semifinal é ida e volta, e a final do Carioca é jogo único no Maracanã. Provavelmente teremos esses jogos assim. O quanto foi bom. Se você aí tem raiva do Renato Gaúcho, você precisa muito agradecer ele agora, porque ainda bem que não estamos na pré-Libertadores, porque, cara, teríamos muitos jogos atrasados no decorrer desse começo de ano. Em fevereiro já teríamos muitos jogos adiados, assim, para a gente cumprir depois, no final do ano, ou depois, ou sei lá, depois assim na data FIFA da Copa do Mundo. Enfim, agradeça muito, porque não estamos na pré-Libertadores. Vamos cumprir a tabela organizadinha do jeito maravilhosamente possível. Então, galera, só tô mostrando isso aqui pra vocês aqui pra gente abrir o olho, né? Porque, cara, os 3 jogos iniciais serão tranquilos. Mas depois desse jogo contra o Flamengo aqui, aí depois o jogo contra o Grêmio, aí tem Botafogo depois, aí depois tem Bahia. Aí o jogo mais tranquilo é contra o Maricá. Aí depois a gente vai enfrentar o Botafogo de novo, aí só que agora pelo Brasileirão. Enfim, fica aberto, abrir o olho aí. Por isso que é importante essa temporada a gente ter um elenco bem inchado, sabe? Bastante pessoas, bastante opções assim no time, porque esse começo de ano esse começo de ano vai ser bastante de time rodando e tudo. O Zubeldia vai poder conhecer bastante dos jogadores. E creio eu que, né, pelo menos nessas 2 partidas aí, contra o Madureira e contra o Boa Vista, serão 2 partidas aí que o Zubeldia vai conhecer bastante o elenco, vai conhecer bastante todo o time, para conseguir ter confiança neles para o decorrer dessa temporada, porque
pô, começar o ano com um títulozinho do Carioca vai ser excelente, tá? Porque eu vou falar com vocês, eu acho que o Flamengo vai querer buscar esse Carioca não, já estão com Supercopa e Recopa aí pra querer conquistar. Eu acho que esse Carioca aqui tá viável pra gente ganhar esse Carioca, tá? Mas vamos ver como que vai ser. Torçamos que aconteça. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Mais notícias vindo do Fluminense. Cara, ainda não apareceu nenhuma notícia de um camisa 9 pro Fluminense. Isso me preocupa. Será que o Fluminense vai contar com o rei do Carioca pro final da temporada? Será que o Mr. Lelê vai ser o nosso camisa 9 nessa temporada? Tô zoando. Mas galera, me preocupa ainda o Fluminense não ter buscado nenhum camisa 9 ainda. E já estamos no dia 3 de janeiro. O time principal já vai se apresentar dia 8 e não temos nada ainda oficial sobre nenhum camisa 9. Me preocupa, mas vamos ver aí. Mais notícias do Fluminense. Eu vou passando um vídeo aqui pra vocês aqui. Deixa o seu like aí, se inscreve aí. Me siga aqui nas redes sociais também, que eu tenho aqui. E galera, tamo junto. Valeu!